Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de trabalho, de estudos e, por que não, da vida. Pois é, a cada episódio sempre trazemos um convidado especial que compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento e que ajuda a nossa vida a ser ainda mais produtiva. E no mundo de hoje, quem é que não gosta de ser produtivo, né? Eu sou a Isabela, uma das integrantes da equipe do Conceituados. No episódio de hoje, vamos conversar com 3 pós-graduandos sobre o desafio enfrentado na pós-graduação e como eles conseguiram superar. Escute esse episódio, anote as dicas e sobreviva você também a essa fase da sua formação acadêmica. Se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já deixa aqui o seu like e preparem seus comentários para que esse episódio possa alcançar ainda mais pessoas. Bom, os convidados de hoje possuem diferentes perfis e formações, porque a ideia é trazer diferentes visões sobre o processo da pós-graduação. Eu tive o prazer de conhecer a Natália Quinquiolo em uma disciplina da pós, e além dela ser uma pessoa maravilhosa, ela é formada em biologia e pedagoga. Ela atua como professora universitária nos cursos de psicologia e pedagogia, e é doutoranda no ensino de ciências, com pesquisa na área de formação de professores e ensino por investigação. Obrigada, Isa. Estou muito contente de estar aqui. O nosso segundo convidado é o Wallace Santana. Formado em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco, atualmente é mestrando em Projetos Educacionais de Ciências pela USP, com enfoque em práticas pedagógicas na alfabetização científica e nas infâncias. Obrigado, Isabela. É um prazer estar aqui. Para encerrar o nosso hall de convidados, apresento para vocês a Fernanda de Marco de Souza. Ela é gestora ambiental formada pela USP. Atualmente, mestranda no programa de pós-graduação em sustentabilidade, também na IASH USP, com pesquisa sobre emissão de gases do efeito estufa nas estações de tratamento de esgoto. Sejam todos muito bem-vindos para esse episódio. É um prazer, Isa. Muito obrigada. Bem, a pós-graduação é um período onde a gente encontra muita dificuldade. Eu não sei vocês, mas eu comecei tendo dificuldade desde quando eu fui pesquisar um programa de pós e me informar sobre data de inscrição. Para mim, ali já foi uma seleção, sabe? Tem programa que é quase humanamente impossível a gente encontrar as informações. Não sei se vocês já tentaram. A gente evolui na pós, as dificuldades também evoluem, e aí você percebe que ter achado as informações sobre o programa e as datas de inscrição talvez tenha sido a coisa mais fácil que você teve que enfrentar durante todo esse processo. Como que foi ou está sendo esse processo de mestrado para vocês? Eu, como estou no doutorado, então vou me diferenciar, porque eu já vou mudar a pergunta de cara. Como que está sendo esse processo de doutorado? É bastante desafiador, porque muda muito a perspectiva com relação ao mestrado. Então, ele tem algumas exigências maiores e muda, né? É como se fosse uma chave. Eu acho que muda uma chave da graduação para o mestrado e uma do mestrado para o doutorado. Porque a grande questão do doutorado é que tem mais tempo e o seu trabalho é mais aprofundado. E aí a gente precisa se dedicar mais para isso de uma outra maneira. Então, eu acho que o processo de doutorado está sendo muito rico para mim, ao mesmo tempo muito trabalhoso, porque, como você disse, a gente tem que selecionar o programa que mais se adequa às nossas necessidades. E aí, o bom é que eu acho que eu fiz uma escolha acertada e eu tenho podido colher assim, os frutos que esse doutorado está trazendo. Então, está sendo muito produtivo, mas também é bastante trabalhoso. Não dá para dizer que é como uma graduação. Então, é bastante trabalhoso, mas eu acho que no fim vale a pena. Nath, durante o seu processo de mestrado, o que foi mais desafiador para você? Porque aqui você tem um papel de sobrevivente, você é a nossa inspiração aqui, a nossa referência de que é possível passar por isso. Eu sou uma sobrevivente, eu fiquei preocupada agora. Mas eu acho que o que mais difícil para mim no processo do mestrado foi o começo, porque você sai da graduação sem preparação. Nem todo mundo faz uma iniciação científica na graduação. Então, nem todo mundo tem a base necessária para começar um mestrado. E, às vezes, os professores esquecem disso. E eles esperam que a gente já tenha esse conhecimento científico. E a gente não tem. Então, é ter que reaprender a ler um artigo, reaprender a escrever um artigo, entender as diferenças do que é um artigo, o que é uma tese, uma dissertação, entender quais são os limites que o meu trabalho vai ter, porque a gente chega muito cheio de vontade.
Então, você acha que você vai fazer o trabalho que vai mudar o mundo. E aí você descobre que ele vai mudar o mundo, mas não é do jeito que você achava que ia. É um trabalho um pouco menos ambicioso. Então, dimensionar o que significa o mestrado e entender como é o processo do mestrado, eu acho que é a maior dificuldade, porque você não vem preparado. Então, para mim, a maior dificuldade demorou um pouco para cair a ficha do que era. E no começo, muita afobação, quero fazer tudo, quero coletar dado, quero analisar. Calma, tudo tem seu tempo. Então, eu acho que entender o processo, para mim, foi o mais difícil. Com certeza. Você falando agora, me vem na mente aqui o meu período de início do mestrado, onde eu entrei totalmente perdida. Imagina, eu estava há 8 anos longe da universidade, eu não sabia nem mais como se fazia um fichamento. Então, foi muito necessário conversar com várias pessoas que também estavam passando por esse processo. E aí que entra o meu grupo de pesquisa, né, que me ajudou bastante. Então, eu não canso de agradecer o meu grupo e todas as pessoas que colaboram compartilhando o modo como elas fazem as etapas, né? Como que é como cada um faz a sua etapa de escrita de artigo, ou mesmo até antes, a de leitura de artigo, a de busca de artigo, como que você faz para buscar um artigo? Não é todo mundo que sai direto da universidade e já encara o mestrado, não é todo mundo que entra no mestrado que já tem várias experiências na iniciação científica. Então, eu acho que essa rede mesmo de fortalecimento, de troca de informação é muito necessária. No meu caso, inicialmente, né, foi entender o que era o mestrado, assim, qual é a função, né, dessa formação para a minha vida. Eu cheguei no mestrado com uma ideia de vou me tornar mestre e eu quero esse título. Então, assim, começar a compreender, né, a função de cada disciplina, a função da própria dissertação, da minha relação com a minha orientadora, com os meus colegas, isso foi um processo, assim, quase de um ano, porque essa coisa do título em si caiu por terra, né, e tem algo que realmente precisa ser construído. E essa ansiedade, essa afobação, né, que a Natália falou, ficou muito evidente para mim. Então, no primeiro semestre eu queria publicar vários artigos e queria fazer tudo muito bem feito, impecável, e a gente não dá conta de tudo, então a gente tem que começar a funilar, né, e ver o que é prioridade, o que faz sentido naquele momento, e aí a gente começa a realmente ser produtivo, digamos assim, né, ter um foco e fazer da melhor forma possível. Então, assim, para mim, o pior foi compreender a função do mestrado na minha vida e também equilibrar isso com a minha própria vida, né, porque, de certa forma, a gente meio que vai anulando tantas coisas e o mestrado ele é uma parte, né, do todo e não pode se tornar o todo, né. Então, acho que foram essas duas questões. Eu estava refletindo, né, nas falas que já foram ditas e a questão das iniciações científicas, dos amigos, do grupo de apoio. E realmente isso fez muita diferença na minha caminhada, assim, porque eu acho que eu entrei na graduação já sabendo que eu queria fazer pesquisa. Assim, eu vim do ensino médio já com essa ideia de que quero pesquisar. Porque, por incrível que pareça, no ensino médio, ali no terceiro ano, eu fazia parte de uma escola que tinha como proposta fazer um TCC no ensino médio. E quando eles eram com isso a primeira vez, eu lembro que eu era uma das pessoas assim que falava: "Nossa, mas um TCC assim, em ano de vestibular, né? A gente está com foco em outra coisa". E eu era uma das pessoas que falava: "Não, eu acho que não é bem por aí assim". Mas depois, quando o processo começou, e claro, né, era um TCC simplificado, porque é um contexto, né, de ensino médio, é uma outra realidade. Mas isso já me deu base de entender estruturas, então introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, ABNT, e aí eu fui tomando gosto por aquilo. Então eu saí da escola, né, do ensino médio, já sabendo um pouquinho. Então eu entrei na graduação com aquele gostinho do tipo, quero continuar fazendo isso que eu gostei. Então, ali na metade do primeiro ano, já comecei a falar com o professor para buscar orientação. Já me conectei com uma amiga que eu levo para a vida inteira, assim, que foi uma super parceira nas iniciações científicas. Então, pensando nessa questão do quanto é legal a gente ter pessoas, uma rede de apoio ali para caminhar junto com a gente. Então, no segundo ano, já comecei a fazer iniciação científica. Era um programa
programa, né, uma bolsa dentro do Programa Unificado de Bolsas da USP, então já deu ali um gostinho de como fazer, desenvolver o projeto. No terceiro ano, em 2018, a gente pleiteou uma bolsa FAPESP e deu certo, então também já foi ali um treino bacana. Então, 2018, 2019 com a bolsa FAPESP, e 2020 foi o MapBIC do CNPq. Então, passei ali pelas diferentes modalidades. Eu acho que isso fez muita diferença para que eu chegasse no mestrado já com uma visão um pouquinho mais consolidada do que é pesquisa, como fazer, quais são os cuidados, né, as limitações que a Nath trouxe. Então, até onde a nossa pesquisa vai, até onde a gente tem que deixar de orientações para pesquisas futuras, onde a gente tem que aprofundar. Então, acho que esse início não foi uma grande dificuldade para mim, acho que foi mais o processo em si de a inscrição, o projeto, a prova, a entrevista, que sempre, né, dá ali uma insegurançazinha do, ai, como que vai ser? Será que vai dar? Então, acho que seria isso. Mas, apesar dessa trajetória das iniciações científicas, agora eu estou no finalzinho do meu primeiro ano, né, no mestrado, no programa de pós-graduação, e está tendo uma disciplina que fala só sobre métodos e procedimentos de pesquisa em sustentabilidade. E assim, quando você pensa que sabe, você fala, putz, não sei. Então, 3 iniciações científicas para chegar e ficar, meu Deus, eu estou escrevendo um objetivo geral certo? O objetivo específico é isso mesmo? Está muito abrangente? Nossa, é assim que tem que pensar a metodologia, então a gente sempre está aprendendo também no processo, isso é muito gostoso. Se a pessoa que viveu 3 iniciações científicas assim, tão poderosas, ainda tinha dificuldade, gente, imagina eu, 8 anos longe do mundo acadêmico, só para vocês sentirem o drama. Mas enfim, vocês trouxeram várias dificuldades referente a entender o que é o mestrado, entender o que é a prova, como se inscreve na prova, entender o que é a prova de proficiência. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre isso, então estamos preparando um episódio com a professora Nívia Maria, excelentíssima professora de inglês da USP. Mas fiquei, assim, curiosa se o processo de escrita foi sempre tranquilo para vocês. Eu não sei se talvez seja porque eu estou enfrentando essa dificuldade no momento, mas se vocês puderem contar um pouco como que foi esse processo e se foi difícil, o que vocês fizeram para superar, tenho certeza que alguém que está ouvindo a gente vai agradecer, além, claro, da minha pessoa. Então, eu acho que não era esse o meu grande problema. Não porque eu acho que eu escreva bem, mas talvez porque eu nunca visse isso como um problema. Eu acho que os problemas, talvez burocráticos, para mim, fossem mais pesados, porque eu sempre tive em mente que a escrita, ela ia sair, sabe, de alguma maneira ou outra, eu não sei. Aí é complicado, porque talvez tenha muito a ver com o tipo de formação que a gente tem. Então, como eu vim de uma formação universitária que focava muito em escrita, em já participar de congressos, mesmo que seja congressos menores, em de já produzir coisas, mesmo que não seja com foco para pós-graduação, porque é uma transição, eu acho que isso já criou um ambiente imersivo. Eu tinha confiança na minha escrita. Essa é a grande questão. Você comentou uma coisa que é verdade, que eu acho que o projeto, por exemplo, me assustava. O que faz no projeto? O que eu tenho que mandar para ele ser aprovado? Isso era mais preocupante para mim, de tipo, seguir o ritual, do que a escrita em si. Eu acho que a maneira com que a formação se deu acaba ajudando. Como eu vejo que tem muita gente com medo da prova de proficiência, né? Então, ouçam mesmo o próximo podcast, porque a Nívia é um amor. Então, isso é muito importante, porque o pessoal tem muito medo. Mas eu acho que cada história traz uma preocupação diferente. Fiquei espantada com a história da Fê, de tanta preparação, né? A minha semelhança da Isa, de ficar muito tempo fora e voltar. Eu acho que o ambiente acadêmico me assustava mais do que ter que elaborar um processo escrito. Acho que eu confiava um pouco na minha escrita. E aí, fazendo uma análise, uma autoanálise, acho que é até um excesso de confiança. Às vezes a gente acha que escreve bem. Quando a gente entra, a gente descobre que não escreve. Mas antes, eu tinha confiança. Falei, não escrevo tão mal assim. Não é algo que vai me impedir de passar ou que vai ser uma grande dificuldade. Para mim era
tá, mas o que eu tenho que escrever? O que é um problema? O que é um objetivo? As aulas de metodologia não me ensinaram isso, então isso me dava muito medo. E eu tinha muito medo da aplicação. Medo e ansiedade, eu queria aplicar logo e ter dado logo. Eu nunca soube, no mestrado, até fazer, como analisar resultado. Isso, para mim, era o grande bicho-papão no mestrado. Estava pensando aqui. Eu acho que quando eu entrei, eu tinha um medo, e depois que eu entrei, era outro. Como eu analiso o dado? Porque eu não sei. Ninguém nunca me ensinou isso. Como eu vou analisar meus dados? Meu Deus do céu, me salve. Então, e para mim, esse era o maior medo. Mais do que escrita, por incrível que pareça. No meu caso, eu tenho uma certa insegurança, né, em escrever. Então, assim, mesmo que eu saiba que tá legal, que eu consigo estruturar, gera uma insegurança. Então, sempre recorro a alguma amiga ou colega para falar como é que tá essa escrita. Então, é uma coisa mesmo bem pessoal, mas eu estou conseguindo entender que faz parte da minha formação escrever, não escrever bem. E algo que alguém me disse que eu sempre estou lembrando é que só aprende a escrever quem escreve, né? Então, assim, para eu corrigir alguma coisa, para eu melhorar, tem que estar escrito. Então, eu estou passando por esse processo, mas ao mesmo tempo, assim, o contato com o orientador, a minha relação, me traz um conforto porque eu sei que ele vai olhar, né? Então, assim, esse ponto também é importante. Quem é essa outra pessoa que vai te trazer um outro olhar, uma outra visão, algo que você não conseguiu ver? Então, sair dessa esfera, né, de eu não sei escrever ou não consigo, para entender o que eu tenho aqui agora, do que é bom, do que não é, e partindo disso eu consigo construir alguma coisa, e mesmo que não seja, né, o melhor texto, eu preciso começar. Então, é um processo pessoal mesmo, né, até de aceitar isso. Preciso começar dessa frase, desse parágrafo, para daí eu partir para um outro ponto, né? Porque se a gente não escreve, se a gente trava, nada vai fluir mesmo. Então, é entender que faz parte, né? Faz parte do mestrado. Chega no doutorado, né? Um outro movimento mais complexo, mais difícil. E acho que faz parte da vida, né? Esses dias uma professora estava falando que ela tem insegurança em escrever. E ela já é livre docente. Eu falei, meu Deus, né? Se ela tem uma insegurança, imagine eu. Então, assim, faz parte do processo, né? E ter essa abertura mesmo para saber ouvir as outras pessoas, para entender que o que você aprende hoje, né? Daqui a 2, 3 anos ou daqui a 2, 3 meses pode mudar. Então, compreender esse todo e ainda mais para quem faz pesquisa, né? A cada dia é uma nova oportunidade de aprender, de se frustrar, aprender de novo, e é isso. Wallace, eu vou levar isso para a vida. Só aprende a escrever quem escreve. Excelente. Mas me fala uma coisa. Você trouxe essa questão da sua insegurança. A gente sabe que muitas vezes a procrastinação, e eu falei procrastinação, tá todo mundo rindo aqui nessa gravação, porque a procrastinação, infelizmente, ela está presente nas nossas vidas, né? E a gente consegue relacionar ela muito com essa insegurança. Não sei se vocês já ouviram, mas a gente tem um episódio sobre a procrastinação aqui com a professora Simone de Ávila. Excelente episódio, fica a dica para vocês ouvirem também. Então, o que você fez, Wallace, para evitar que a sua insegurança te deixasse ali naquele movimento de procrastinador e te impulsionasse, possibilitasse que você tentasse escrever? Qual que foi? Qual é a dica que você deixa aqui pra gente, para quem também sofre desse problema? Antes do Wallace falar, eu vou até fazer um comentário. Eu acho que esse processo até de escrita tem uma questão do quão solitário, às vezes, o processo da pós-graduação é. Porque é diferente do ensino médio, que a gente tem os amigos, na graduação, que todo mundo está junto. O processo da pós-graduação é um pouco mais sozinho, é mais individual. A gente tem os grupos de pesquisa, a gente tem os grupos, mas a gente não tem a rede de apoio que a gente tem na graduação. E eu acho que isso faz falta às vezes. Eu acho que às vezes eu me considero privilegiada porque eu tenho uma boa rede de apoio de amigos que também fazem pós-graduação e a gente pode trocar ideia, como a Fernanda e o Wallace, que sempre estão me apoiando, precisa, lendo texto. Então, eu acho que é um processo muito diferente e a gente não está muito ambientado. Essa mudança é uma questão. E eu acho até, eu não sei o que o Wallace vai falar de procrastinação, mas que emenda com a procrastinação. Porque a gente tem tempo. É solitário e com muito tempo.
Ninguém tá ditando regra para a gente na pós-graduação. Você não tem o calendário de horários. É você que faz o seu próprio horário. É difícil gerenciar tempo. Então, sozinho e com muito tempo, para mim é assim, a receita para procrastinar. Essa questão que a Natália falou, né, é muito importante de uma certa maturidade, né, e que talvez não vai chegar no primeiro semestre. Mas o que eu procuro fazer é realmente montar um planejamento da minha semana, estipulando metas bem pequenas, sabe? De ler um artigo a cada 3 dias ou a cada uma semana, assistir um vídeo, enfim, eu vou tentando articular com a minha agenda, né, de trabalho, porque quando a gente não tem, né, algo tão concreto, as coisas vão acontecendo e quando você vê, já passou 2, 3 meses. Então, o que eu procuro fazer é realmente esse planejamento e entender que tem dia que eu não vou conseguir, tem dia que eu vou estar muito cansado, tem dia que eu não vou dar conta, e também trabalhar com as minhas prioridades, né? Então, hoje a minha prioridade é entregar o trabalho da disciplina X. Então, eu esqueço tudo e foco nesse trabalho. Porque a gente vem com essa ansiedade, e acaba que tem, né, essa coisa de ter que fazer tudo, e tudo muito bem feito, tudo corrido, e acaba que no mestrado são 2 anos, né? 2 anos é um período bem curto. Então, a gente realmente tem que estipular essas metas, né, pequenas e entender que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, acho que é assim que eu tenho conseguido, né, manter uma rotina de estudos e também, ao mesmo tempo, respeitando o que eu estou a fim de fazer ou não dentro desse prazo, porque existe um prazo, né, 2 anos, enfim. Mas é procurar realmente se compreender, né, enquanto ser humano, enquanto atividades do dia a dia e enquanto mestrado mesmo. Acho que eu ia acrescentar nessa fala do Wallace, com relação a essa questão do cronograma, do planejamento, é sempre muito legal, assim, uma dica, né? Ver quando você vai qualificar, quando vai ser a sua defesa, para isso nortear, assim, o desenvolvimento do seu trabalho, né? E até mesmo pensar, putz, se meu plano A não der certo, qual vai ser o B, o C? Porque isso acontece. A gente imagina que vai ser de uma maneira e quando vai colocar na prática, executar a pesquisa em si, vê que às vezes não era tão parecido quanto imaginou, né? Então, por isso que é importante também pensar nessa questão do planejamento, do cronograma, porque às vezes nem tudo vai dar certo, nem tudo vai sair da forma como foi planejado. Então, é bom ter um tempinho ali para refazer a rota, para repensar e conseguir colocar em execução. É uma ótima dica essa, porque se a gente coloca ali as nossas datas, os nossos prazos, trabalhar em cima, fica muito mais fácil, né? E a gente evita ou pelo menos diminui o nosso índice de procrastinação. Mas me fala uma coisa, gente. Teve alguma mudança de hábito necessária para vocês superarem esses obstáculos que apareceram durante o mestrado para vocês? De repente, o uso de uma ferramenta, de um aplicativo? Quais as dicas que vocês deixam para a gente nesse sentido? Eu tive que repensar toda a minha estrutura de vida por conta da situação. Eu acho que quando a gente estava presencial, tinha a vantagem de você ter uma rotina que ajudava as coisas a se encaixarem. Quando você está em casa, você tem que criar uma nova rotina. E isso é muito difícil. O começo, para mim, foi muito difícil porque eu tinha muito tempo. E, apesar de não ter, porque também trabalhando, então você tem um tempo que você acha que você tem. Você não consegue encaixar tudo. Eu sentia muita culpa por não fazer. Então, assim, eu tô com tempo livre e não tô fazendo nada. Então, eu tô desperdiçando meu tempo. Eu não tô produzindo, eu não tô lendo, tá ficando atrasado, o prazo tá chegando. E aí? Então, eu tive que primeiro trabalhar isso. Do tipo, tudo bem se eu não for produtiva. Porque eu não sou obrigada a ser produtiva o tempo inteiro. E eu acho que, para mim, o maior ponto foi quebrar esse pensamento autoimposto de que eu tenho que estar produzindo o tempo inteiro, eu tenho que ler o tempo inteiro. Uma hora não lida é uma hora perdida. Não, não. Tudo bem se eu passar uma semana sem ler porque eu não estou legal. Na outra semana eu leio e vai no ritmo que tiver que ir. Mas eu também percebi que não posso usar isso como muleta. Do tipo, então eu não estou bem, não vou ler, e passa 2 semanas eu não li nada, um mês eu não li nada, tudo atrasou. Então, para mim, a ferramenta mais eficaz, eu tentei Trello, eu tentei
tudo que você pode imaginar. Mas, para mim, o mais eficaz foi usar Google Calendar. Então, eu tenho a agenda de tudo que eu vou fazer no dia. Da hora que eu vou acordar, a hora que eu tomo café, a hora que eu estudo, a hora que eu leio, se eu vou estudar inglês, se eu vou ler coisa do doutorado, se eu vou corrigir prova da faculdade. Tá tudo discriminado. Eu tenho 1h30 de almoço, então naquele horário eu faço o que eu quero. Tá tudo discriminado. Só que também eu tive que aprender que são horários não fixos. Não tem problema se um dia eu tiver que tirar um compromisso de um dia e pôr no outro. Ou tiver que apagar o dia inteiro de compromisso e ele ficar vazio. Mas para mim foi a forma mais importante porque eu preciso do visual para enxergar a minha rotina. Então, eu precisei ver várias cores diferentes, em dias diferentes e horários diferentes, e tudo marcado. Mesmo que eu não vá seguir, isso que é o mais interessante, mesmo que eu não siga o meu horário, eu preciso ter os horários definidos, para que eu consiga me organizar e não me sinta ansiosa, sem saber como eu vou gerenciar o meu tempo. Porque, por incrível que pareça, para mim é um ciclo. Se eu não tenho organização, eu fico ansiosa, eu me desorganizo porque eu não tenho organização, e eu fico ansiosa porque eu não estou organizada, e eu não consigo fazer nada. Eu tenho tempo, eu não consigo ler, porque eu não estou com os horários organizados, eu falo, puxa, eu estou lendo, mas eu deveria estar fazendo outra coisa. Então, eu preciso ter isso organizado. É meio que um ciclo, acho que de ansiedade, né? De que você precisa ter tudo muito claro. Então, para mim, a ferramenta que eu acho que vai com o prêmio de 2020/21 é Google Calendar, porque organizou a minha vida assim de um jeito que funciona meio aos trancos e barrancos às vezes, mas funciona. Os outros eu me perco. Então, para mim, Google Calendar está em primeiro lugar. O top 5 vai em primeiro. Para mim, né, uma coisa que eu precisei, ainda preciso fazer, é desligar o celular, porque é algo que tem me atrapalhado muito. E o ano passado, né, por ser tudo remoto, então, assim, acabou que o celular foi o recurso que eu mais utilizei. Só que hoje, né, com algumas coisas já presenciais, outras não, tenho essa dificuldade. Então, quando eu vou ler, quando eu vou estudar, eu preciso desligar. E acaba que gera até uma ansiedade mesmo de estar desligado, enfim. Eles não têm nada demais no celular. Mas é algo que eu tenho trabalhado. E aí, eu procuro estudar ou ler meia hora, faço intervalos, né, de 10, 15 minutos, e aí eu retorno. Então, a minha dinâmica é essa. Não sou tão tecnológico igual a Natália, porque eu me perco real, assim. Então, o que eu faço, né? Eu tenho um caderninho bem pequenininho, e aí chega na segunda, eu anoto tudo que eu vou fazer na semana, de uma forma bem geral, e depois eu coloco de cada dia, né? E aí eu vou listando, e conforme eu vou fazendo, eu vou marcando com marca-texto e de colorido. O que eu não fiz, eu vou passando para os outros dias. Então, assim, eu gosto do caderno porque ele é concreto, né? Para mim, funciona. E onde eu estou, eu consigo levar no trabalho, em casa. Então, fica mais fácil para eu lidar e eu não me perder. Porque se eu tenho algo tecnológico, né? Algo que seja virtual, até eu abrir, encontrar, acessar, eu já me perdi. Então, assim, o que tem funcionado para mim é o caderno, mas antes disso é entender o que eu preciso fazer na semana, naquele mês, e também essa questão mesmo da meta, né? Ah, esse mês eu pretendo fazer tal coisa, esse mês eu pretendo ler, sei lá, 5, 6 textos, e colocando isso nessa lista, nesse meu caderninho, e tem funcionado, assim. Tem sido bem legal. Eu acho que o meu une um pouquinho da Nath e do Wallace, assim, porque Google Calendar é tudo para mim também, principalmente para os eventos fixos. Então, reuniões, projetos mais, né, rotineiros, assim, frequentes, que eu tenho toda semana, facilita muito para saber qual é o tempinho livre que eu vou ter ali durante a semana, durante os dias. Mas eu tenho uma certa dificuldade, assim, diferente da Nath, eu não consigo estabelecer horários muito fixos. Então, das 10 ao meio-dia eu vou ler esse capítulo, vou escrever essa parte. Aí eu vou no sentido do Wallace, assim, eu tenho lista do que eu tenho que fazer naquele dia. Então eu separo, por exemplo, o mestrado, os projetos voluntários, as tarefas de casa, coisas diversas, e aí coloco nessas categorias e as listazinhas, porque
é muito satisfatório dar o checkzinho do que foi feito. Isso é até um reforço mental para nós, né? Ó, a Isa está mostrando, vocês não estão vendo, mas ela mostrou um caderninho com as listinhas do que ela foi fazendo e os checkzinhos. Então é até um reforço mental para a gente, de que, ó, isso está dando certo, então continua assim, para facilitar esse processo mesmo, né? Então acabo unindo essas coisinhas de usar o Google Calendar, mas também ter uma listinha e listinha de prioridades. Então, o que com certeza eu tenho que fazer no dia, o que eu não posso deixar para outro dia. Isso tem me ajudado bastante, assim, porque eu tentei de tudo. Já tentei Trello também, o Notion, planner físico, e sempre tinha alguma coisinha ali que travava. Então, acho que a dica é ir testando até você achar um modelo que faça sentido para você e para sua rotina. Uma questão que ela falou que é importante é você entender que talvez aquelas 2 páginas, né, que você leu, aquele parágrafo que você escreveu, é importante estar dentro dessa organização e também você comemorar e se sentir satisfeito, né? Se a gente planejar algo tão maior que a gente não vai dar conta, e essas pequenas coisas são importantes. Então, isso eu tenho feito também. Eu consegui ler a metade do artigo. Então, eu coloquei lá e aí amanhã eu termino de ler. Então, isso tem sido bem legal, até mesmo por uma motivação, né? Para eu me sentir mais capaz, enfim. Isso tem sido bacana de viver. Eu sempre almejei algo bem maior, né? Coisas grandes, e aí eu não estava dando conta. Então, essas pequenas coisinhas têm sido satisfatório, né? Ver ali que eu consegui fazer dentro da minha realidade, né? Nossa, quem não é viciado em dar o check que atire aqui a primeira pedra. Dar o check é uma sensação assim inexplicável. A gente vive para riscar coisas da nossa lista. Pelo menos nós aqui nesse meio onde estamos. Eu já vi aqui na nossa conversa que a gente vai ter que ter um episódio sobre leitura de artigo científico. Guardem um horário na agenda porque a gente precisa gravar isso quanto antes, pessoal. E eu já estava pensando em falar de uma estratégia que eu uso para ler artigo, porque é uma coisa que para mim é muito difícil. Como organizar as minhas leituras e fazer as minhas anotações fora do caderno. Porque caderno a gente perde. E eu quero compartilhar com o meu orientador e como eu faço. E eu não posso ficar mandando foto de caderno para ela. Não, então não dá spoiler. Guarda sua dica porque logo menos teremos esse episódio. Isa, só acrescentando uma coisinha, quando a gente estava comentando sobre dicas para facilitar a escrita, né, auxiliar nesse processo, a leitura de documentos como esse, de produções como artigos científicos, ajuda muito, porque a gente vê o modelinho, quais são as partes, como que geralmente os autores, as autoras escrevem, quais são os conectivos utilizados. Tem isso aqui no início da frase, tem isso aqui conectando os parágrafos, tem isso aqui que dá margem para introduzir a metodologia ali, para caminhar para as conclusões. Então, isso acaba ajudando muito também. Então, esse próprio processo da leitura escrita acaba se retroalimentando e ajuda bastante. É verdade, Fê. Boa dica que você trouxe. Bem observado, bem lembrado. Se já é uma atividade difícil, né? Quando a gente pratica a leitura, imagina se a gente não tem o hábito de ler esses tipos de documentos. Bem, gente, eu queria conversar com vocês para sempre. A nossa conversa está tão gostosa, mas a gente tem que encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de participar desse episódio com a gente. Eu agradeço imensamente o tempo que vocês colocaram nas suas agendas para estar aqui comigo hoje e espero receber vocês novamente em uma outra oportunidade. Isa, eu que agradeço o convite. Foi muito divertido. É muito bom estar com amigos falando sobre assuntos que a gente gosta de falar. Então, foi muito bacana. Agradeço a todos vocês que são meus amigos também. Então, agradeço por vocês estarem aqui. Né, é um momento que a gente tem para conversar, dividir experiência e fazer uma rede de apoio, a gente se apoiando aí, porque o processo é árduo, é muito gratificante, mas também é muito árduo o processo, né, até chegar no fim. E ter uma rede de apoio, ter esse espaço para conversar, ter podcast como esse que a gente pode trocar experiência, aprender mais, é muito importante. Então, eu que agradeço o convite. Eu também gostaria de agradecer, né, por esse convite. E é interessante, né, que a gente consegue compreender que cada um dentro da sua realidade, do seu programa, da sua pesquisa, também tem as suas questões, né, as suas falhas, as suas possibilidades.
e porque eu, pelo menos, né, me vejo muito sozinho, e assim, caramba, só eu que não estou conseguindo, ou só eu que preciso melhorar. E aí, quando a gente compartilha com os outros, a gente vê que está todo mundo caminhando, né? E tem as coisas positivas, as coisas que não são tão positivas, e esse momento é para isso. Então, gostaria de agradecer e até o próximo. Também super agradeço o convite, Isa. Nath, obrigada por ter indicado. E falar que estou à disposição também. Depois a gente pode deixar os contatos, né, os nossos contatos, para quem quiser conversar, saber um pouquinho mais. E realmente isso, né? Compartilhar angústias, dúvidas com colegas, com pessoas que já passaram pelo mesmo processo que você vai passar, é algo que ajuda muito. Então, assim, não deixem de perguntar, deixem de ir atrás, porque isso ajuda muito, principalmente nesse início, né, de transição ali da graduação para o mestrado, depois do mestrado para o doutorado. Então, realmente, conversem com as pessoas, a gente está super à disposição e agradecer mesmo por esse papo de hoje. Eu adorei. E eu agradeço imensamente pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que nós estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.